Graça e paz, irmãos. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas. Hoje nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 17 e todo o capítulo 2. Então, capítulo 2 são apenas 10 versículos. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 17, depois o 2, do 1 ao 10, tá bom? À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Nós já vimos até aqui, irmãos, que Jonas, o famoso profeta fujão, foi rebelde à vontade do Senhor. Deus tinha uma palavra para ser levada à cidade de Nínive, convoca o profeta, e o profeta, sabendo da misericórdia de Deus, que Deus é perdoador, que Deus está com a sua mão estendida para o arrependido, o profeta simplesmente decide mudar a direção do curso ali da sua vida e também do seu ministério, desobedecendo a Deus. De maneira que no capítulo 1 nós encontramos Deus tratando com Jonas, Deus manifestando seu juízo sobre Jonas, porque Jonas não havia dado ouvidos à palavra de Deus e obedecido à palavra de Deus. Então, a partir agora do versículo 17, Deus começa a trabalhar no coração de Jonas. Então, hoje nós iremos ver Jonas 1, do versículo 17, aí capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa também, pegue uma Bíblia, para você poder ouvir a voz de Deus no texto sagrado. Diz assim: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Feche seus olhos e ore comigo, pedindo a iluminação, o entendimento do Espírito Santo. Meu Deus, nesse momento te rogamos mais uma vez, nos ajuda a compreender a tua palavra, meu Pai. Não deixa que nós apenas ouçamos, mas que nós entendamos os princípios, a tua verdade, aquilo que o Senhor aqui nos ensina, e que possamos entender o teu querer, a tua boa notícia, o teu evangelho. Seja comigo, tenhas misericórdia de mim, usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade, eu te peço assim, e sei que o Senhor fará bem mais, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nessa vida há pessoas que só obedecerão à voz de Deus depois de passarem por grande provação. Há pessoas que elas ouvem, elas escutam a palavra, elas até têm um entendimento do que Deus quer para a vida delas, mas elas de fato só obedecerão à vontade de Deus e aquilo que Deus tem falado para elas depois de passarem por grandes provações. Meus irmãos, na provação a voz de Deus ela soa mais nítida para nós, porque na provação o que nós clamamos é o auxílio de Deus, e o que nós queremos é que Deus fale de alguma forma, que Deus traga para nós alguma palavra de consolo, de alívio, e nós ficamos então com os nossos ouvidos mais aguçados
para perceber o que Deus está falando na palavra, o que Deus está falando também através das circunstâncias que Ele permite na nossa vida. Deus, Ele destampa os ouvidos surdos por meio de grandes aflições. Se você não tem dado ouvido à voz de Deus, se para você tem sido difícil entender o que Deus quer para a sua vida, saiba de uma coisa: quando Deus permite, Ele coloca os seus servos na tribulação e na provação, os nossos ouvidos destampam, e nós podemos então entender claramente o que é que Deus quer para nós. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre o lugar de Deus em nossas provações. E o que é que nós faremos aqui nessa noite? Nós tentaremos entender onde Deus está quando nós estamos atribulados e estamos passando por provação. Talvez você esteja nessa situação, dizendo: Senhor, onde é que Tu estás diante dessa luta que eu estou passando, diante desse aperto que eu estou passando? E eu acredito que ao refletir aqui na experiência de Jonas, diante daquilo que Jonas recebe, a aprovação que Jonas recebe da parte de Deus, nós iremos entender o lugar de Deus, onde é que Deus está quando estamos atribulados. Meus irmãos, antes de continuar, precisamos entender uma coisa essencial para o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos revelou a sua vontade. Deus, Ele diz o que Ele quer. Deus, Ele torna claro para nós a sua vontade, mas Deus também não anula a nossa vontade. Há um mistério entre o Deus soberano sobre todas as coisas, que quer que a sua vontade seja obedecida, que governa céus, que governa terra, que governa as nações, mas há também a nossa responsabilidade, a nossa consciência de que é preciso fazer, que eu sou responsável por aquilo, pelas decisões que eu tomo. A vontade de Deus é para ser obedecida e obedecida de forma voluntária. Quando Deus fala, é necessário que o coração esteja pronto a dizer: Senhor, é a Tua voz, eu entendo o Teu querer, eu sei o que Tu queres, então eis-me aqui, faça-se em mim a Tua vontade. Não somos marionetes nas mãos de Deus, é fato. Deus, Ele não está agindo na nossa vida de maneira que nós não temos uma responsabilidade ou consciência de que precisamos tomar decisões e que sabemos as decisões que precisamos tomar. Meus irmãos, embora Deus seja soberano, nós temos plena consciência de que somos responsáveis pelas nossas decisões. E Jonas, a história de Jonas, nos mostra isso. Vejamos um pouco desse fato na vida de Jonas. Deus falou ao profeta Jonas o que iria fazer aos habitantes de Nínive. Deus revela a Jonas a sua vontade soberana, porque Deus tinha um plano para aquele povo pagão. É a vontade de Deus. Deus iria converter aquele povo, mudar o coração daquele povo, e Deus diz então a Jonas que a vontade dele é esta. Mas no mesmo instante que Deus revela a sua vontade, o profeta também tem a vontade dele. E o profeta, ao invés de querer voluntariamente dizer: Senhor, eu vou lá, mesmo que não seja o que eu quero lá no fundo do meu coração, mas eu vou lá levar essa palavra de arrependimento àquela nação. Meus irmãos, Deus iria converter a cidade de Nínive. A vontade de Deus, ela deveria ser cumprida por meio do profeta, mas Jonas escolheu o caminho da desobediência, manifestando então assim a sua vontade, o seu querer. A decisão de Jonas foi uma decisão que trouxe muitas consequências. E a título de recapitulação, vocês devem lembrar muito bem. Jonas, ele não prejudicou apenas a sua vida, mas ele prejudicou a vida de todos aqueles que estavam com ele. Quando Jonas decide então ir para Tarsis, desce até Jope, pega um navio para Tarsis, Jonas entra no navio e todos aqueles que estavam também no caminho ali com Jonas sofreram as consequências da decisão de Jonas. Uma decisão rebelde de seguir um curso diferente da vontade soberana do nosso Senhor. Então, a partir do capítulo 1, no versículo de número 17, Deus começa agora a tratar o coração do profeta Jonas. Quando lemos o capítulo 1 até o versículo 16, nós temos uma descrição da rebeldia de Jonas, uma vontade distante e em outra direção da vontade soberana de Deus. A partir do versículo 17, o que é que acontece? Deus agora começa a trabalhar no coração de Jonas. Deus começa a criar situações em que Jonas agora vai ter que dar ouvidos àquilo que Deus havia falado.
E detalhe, para isso Deus coloca Jonas num grande aperto, numa grande provação. Meus irmãos, Jonas revelou, a aflição de Jonas revelou a misericórdia de Deus ao seu coração e prontificou o profeta a dizer agora: Senhor, eu cumprirei o que tu queres, eu farei o que tu queres. Sendo assim, eu queria que você notasse comigo, onde é que Deus está na provação dos seus servos? Onde é que Deus está quando Ele permite e Ele coloca sobre nós apertos e situações difíceis que nós ficamos desesperados? Onde é que Deus está? Será que Deus virou as costas, foi-se embora? Será que Deus está distante, completamente distante de nós? Eu queria que você entendesse comigo. Então vejamos aqui, primeiramente, irmãos, Deus Ele está no controle das provações. Onde é que Deus está quando os seus servos são provados? Deus está soberanamente governando as circunstâncias e aquilo que acontece na vida dos seus servos. Deus não está distante. Deus não deixou as coisas funcionando ao acaso. Deus está agindo sobre as circunstâncias, está fazendo a sua vontade, porque Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele é soberano e nada que nos acontece, irmãos, foge da vontade e do controle dEle. Por mais que você diga, mas eu não tenho como perceber aqui Deus. Eu não estou falando da limitação do seu entendimento. Eu estou falando daquilo que Deus diz, daquilo que Deus se revela de si mesmo. E o Deus que se revela para nós nas Escrituras, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida. Uma folha da árvore não cai, irmão, sem consentimento dEle. Ele conhece as palavras que saem da nossa boca antes que elas sejam pensadas. Deus já conhece todas essas palavras. Deus é soberano e nada acontece fora da vontade dEle, fora do controle dEle. E aí nós podemos ver isso aqui no versículo 17. Irmãos, o nosso Deus deu ordem a um grande peixe. E esse grande peixe tinha a tarefa de engolir Jonas, que havia sido lançado no mar. O texto não diz que era uma baleia ou que era um tubarão, não diz nada disso. A palavra diz apenas que era um grande peixe. Talvez na escola dominical, alguns de vocês há muito tempo atrás tenham até ouvido, né, sobre uma tal de uma baleia, mas não tinha nada a ver com baleia. Né? Não se sabe bem que peixe era esse, poderia ser até um peixe que hoje nós não temos nem ideia de qual seja. O fato é que era um grande peixe a ponto de engolir Jonas e Jonas ir para dentro dele. Meus irmãos, Deus então diz assim no versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Ou seja, Deus é quem dá a ordem. O peixe ouve a ordem de Deus e o peixe obedece diferente de Jonas, o peixe obedece à vontade de Deus. Irmãos, é interessante notar essa ironia que o texto traz para nós, porque enquanto Jonas estava fugindo da vontade de Deus, porque Deus havia manifestado seu querer, o grande peixe ouve a voz do nosso Senhor, ouve a ordem do Senhor, e o que é que o peixe faz? Obedece. Até nessa circunstância, Jonas estava levando uma lição da parte de Deus. Jonas poderia olhar, se entendesse o que estava acontecendo ali, como nós entendemos hoje, poderia dizer, rapaz, o peixe era mais obediente do que eu, porque Deus falou e o peixe foi lá e fez. O peixe engole a Jonas. Deus falou e o grande peixe obedeceu. E por 3 dias e 3 noites o profeta esteve na barriga do grande peixe. Aqui é importante a gente abrir um parêntese. Quando Jesus vai lembrar da história de Jonas, Jesus vai dizer que aquilo que aconteceu com Jonas era um sinal do que iria acontecer com ele, porque ele também passaria ali 3 dias e 3 noites, né, na sepultura, e assim ressuscitaria ao 3º dia. Na aflição, meus irmãos, todos nós sabemos que Deus é soberano, não é mesmo? Na aflição, todos nós oramos a um Deus que é maior do que as nossas forças, um Deus que controla toda a nossa vida, que conhece cada célula do nosso corpo, que conhece a nossa família, e nós pedimos a Ele, Senhor, faz alguma coisa, porque Ele é soberano, porque Ele está no controle, e a aflição tem essa capacidade de fazer isso, e foi isso que ela fez com Jonas. No ventre do peixe, o profeta então ora a Deus. Se você vê o capítulo 1 todinho, Jonas está fugindo da presença do Senhor. Ele não fala com Deus. Mas quando a aflição chega à vida de Jonas, diz o versículo 1 do capítulo 2, observe aí na sua Bíblia,
Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Meus irmãos, a aflição foi posta sobre Jonas. Jonas agora estava no ventre do peixe, e em meio àquela situação, e que ele sabia, uma situação muito difícil, uma situação terrível, ele então clama ao Deus soberano, ao Deus que poderia livrá-lo daquela situação. Meus queridos irmãos, a provação de Jonas fez com que o profeta se voltasse para Deus em oração. Às vezes nós estamos numa situação tão aparentemente confortável, buscando porão para descansar, né? Quando sabemos que não estamos fazendo a vontade do Senhor, aí o que é que Deus faz? Deus nos coloca no aperto, Deus nos coloca na provação. E aí na provação, aquela letargia, aquele sono que nós tínhamos, que não orávamos mais, que já não nos dirigíamos a Deus como outrora, aí Deus reacende em nós esse desejo de clamar mais a Ele. Foi isso que Ele fez com Jonas. Jonas agora estava no ventre do peixe, sabia que a sua vida estava em risco, e naquela provação Deus estava ali, tratando em Jonas, trazendo Jonas para junto de si, para junto da vontade dEle. E Jonas então, diz o texto, ora ao Senhor. Ele sabia, meus irmãos, que se alguém poderia livrá-lo daquela situação, esse alguém era Deus. Deus estava fazendo com Jonas o que o oleiro faz com barro. Tem uma cidadezinha lá em Pernambuco chamada Tracunhaém. Você deve saber, Wilson, onde é, né? Tracunhaém é a terra do barro. O pessoal lá trabalha muito com argila, né? Se você passar lá na cidade, você vai encontrar várias olarias do povo fazendo trabalhos de cerâmica com barro. E se você observar bem o que o oleiro faz para poder dar forma ali ao objeto que ele quer formar, ele pega lá aquela argila bruta ali, mistura com água e começa então a soquear para que a argila vá ganhando forma, para que a argila vá se misturando, e ele então começa a rodar ali num aparelho, num instrumento, que eu não lembro agora o nome, qual é, mas que começa a rodar, e ali ele vai dando forma então ao objeto. Mas para que esse objeto de barro seja feito, é preciso que o barro seja soqueado. O que estava acontecendo com Jonas era exatamente isso. Deus estava soqueando a vida de Jonas, colocando Jonas dentro do peixe, para que o coração de Jonas fosse moldado e tivesse a forma da vontade de Deus. Meus irmãos, as provações de Deus são muitas vezes como um soco que nos dá forma. Talvez você esteja sentindo o soco de Deus na sua vida, porque Deus está provando você, porque Deus está atribulando você, para que o seu coração tome a forma da vontade dEle, e não a forma da sua vontade. Meus irmãos, Deus, Ele está nos moldando através das provações que nós temos passado. E nós precisamos encarar as lutas que temos passado da perspectiva certa. Porque se nós não encararmos da perspectiva certa, a gente pode se afundar no desespero. E a perspectiva que nós temos é de um Deus soberano, que cuida da nossa vida, e que usa as provações, e que corrige o filho a que ama, para que nós estejamos na vontade dEle, para que nós façamos a vontade dEle. Então, nessa luta que você tem passado, lembre-se disso. Lembre-se que Deus está trabalhando em você, que Deus colocou você nessa situação, para que você possa estar mais perto dEle. Em meio às provações, Deus molda o coração, a fim de que obedeçamos a sua vontade. Foi assim com Jonas. Estava lá Jonas, achando que ia tudo dar certo na vida dele. Mas Deus então faz o quê? Coloca ele no ventre de um peixe para tratar na vida dele. Mas nós também aqui temos uma outra resposta interessante. Onde está Deus nas provações? Além de estar no controle sobre todas as coisas, Deus está à disposição da alma que está sendo provada. Deus se coloca à disposição no momento da provação. É Ele quem soberanamente dá a provação, quem nos coloca na provação, mas é Ele também quem diz para você: olha minha serva, olha meu servo, eu estou aqui à disposição. Basta que você se incline na minha direção. Basta que você venha para debaixo das minhas asas, que eu cuidarei de você. Deus, Ele não abandona seus filhos na tribulação. Deus não é aquela pessoa insensível e cruel,
que vê a mim e a você numa situação terrível e diz: agora se virem, eu não quero mais nada com vocês. Ele não age dessa forma. Ele não é cruel a ponto de nos deixar sozinhos no ventre de um grande peixe. E ele não foi cruel com Jonas. Embora Jonas estivesse ali distante dos olhos dos homens, no ventre de um peixe, Deus estava com ele. Como diz o salmista: ainda que eu faça a minha casa no mais alto, no mais profundo do mar, o Senhor está lá. E Deus estava com Jonas. Deus está à disposição da alma que está sendo provada. Você que está aqui nessa noite, você que nos escuta nessa noite, se você está passando pela prova do Senhor e tem consciência disso, saiba que Deus está aí ao seu lado, que Ele não nos abandona dentro do ventre do peixe. Meus irmãos, Jonas sabia que Deus estava com ele. Veja o que ele diz no versículo 2. Na continuação, em sua oração, Jonas vai dizer: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Jonas então expressa na sua oração: Senhor, eu pedi, eu me vi aqui nesse desespero, eu olhei aqui, estava tudo em trevas, tudo escuro, eu estava no abismo, no ventre de um grande peixe. Senhor, eu clamei a Ti, e aqui eu escutei a Tua voz, porque Tu estás aqui comigo. Meus irmãos, o profeta não estava só. Deus ouviu a sua voz em meio àquela angústia que ele estava passando. Diante da possibilidade de morrer, Jonas sabia que Deus estava com ele ali, porque Deus não nos abandona. Porque, como disse Jesus, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele deu a você o Espírito Santo, para que você não seja tomado, levado pela solidão, mas para que você lembre-se que você está com o Senhor e que Deus está com você. O desespero que Deus coloca na alma faz com que abramos os nossos lábios em súplicas, não é assim? Deus coloca lá a provação, e aquela provação nos aperta tanto, nos angustia tanto, que a gente tem que clamar a Ele. Tem que dizer: Senhor, eu não tenho como resolver, Senhor, é maior do que eu possa, do que eu possa suportar, ou pelo menos aparentemente, porque Deus não dá provação além das nossas forças. O desespero, irmãos, que Deus coloca na alma faz com que abramos os nossos lábios em súplica. Dentro do grande peixe, o profeta sentiu desespero, invadiu seu coração. E eu queria que você notasse comigo no versículo 2, algumas coisinhas que ele diz aqui. Primeiramente, ele clamou, diz o texto, e gritou a Deus. Meus irmãos, quem grita, grita num ato de desespero. Né? Quem não está desesperado, fala tranquilamente, fala de forma serena. Mas quem se vê no desespero, clama, grita. Jonas estava lá dentro do ventre do peixe, e o seu desespero era tanto que na sua oração ele disse: Senhor, eu gritei. Imagine você dentro de um grande peixe, gritando. Ele gritou ao Senhor. Ele foi levado também às profundezas dos mares, onde homem algum pode chegar. Aquele peixe o levou. E o levou para que ninguém pudesse ouvir a sua voz. Ainda diz no versículo 4, versículo 3, diz assim: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, que a provação que Deus colocou sobre a vida dele, colocou ele para um lugar tão distante, que ninguém poderia ter a ideia de que ele estava lá. Era um lugar onde Deus o levou, onde só havia ele, o profeta, e Deus. Ele também estava convicto da morte. Ele não veria mais, como diz aqui, o santo templo. O lugar em que Deus havia reservado para ser buscado pelo seu povo. E aí no versículo 4, Jonas diz então eu disse: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Interessante, eu estou excluído da tua presença. Como assim? Jonas o tempo todo fugindo, tentando fugir da presença do Senhor. Se você observar aí no texto sagrado, diz que ele tentou fugir da presença do Senhor. Versículo de número 3, lá no finalzinho diz assim: pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis,
para longe da presença do Senhor. Observe como Jonas está mudando, né? Ele achava que poderia fugir da presença do Senhor, mas aí agora Jonas faz um questionamento: estou excluído da tua presença? Ou seja, agora ele sabe que não tem como fugir da presença do Senhor, de que por mais que ele tente escapar de Deus, Deus estará com ele onde quer que ele esteja, até nas profundezas dos mares, no ventre do peixe. Meus irmãos, certa vez alguém estava se afogando num lago, e diz a história que havia um salva-vidas ao redor daquele lago. As pessoas começaram então a se desesperar, e ao ver aquele homem se afogando ali e esmurrando na água, tentando de alguma forma nadar para sair daquele lago, aquele homem não saía. Enquanto isso, o salva-vidas estava ali sentado ao redor do lago, e todos então começaram a clamar e dizer: vá lá, pule, salve ele. Enquanto isso, sereno, confiante, entendendo a situação, o salva-vidas simplesmente não foi, ficou a observar aquele homem se afogando dentro daquele lago. E quando todos estavam desesperados, e alguns até xingando o salva-vidas, ele se levantou, olhou mais uma vez e percebeu que ainda não era o tempo de entrar no lago. Então foi que quando aquele homem que estava se afogando começou a perder as suas forças, já não tinha mais condições de tentar dar uma abraçada, e aí começou a perceber que ia se afundando, aquele salva-vidas entra no lago, vai até aquele homem e tira aquele homem do lago. Quando ele coloca o homem na terra, alguém pergunta a ele: por que você não foi antes? Por que você não entrou no lago de imediato e salvou aquele homem que estava se afogando? Então aquele salva-vidas diz que há um tempo para o salvamento, e o tempo é quando aquele que está sendo afogado já não tem mais forças. E por que isso acontece? Porque se um salva-vidas tentar salvar alguém que ainda tem forças, ele morre junto. É preciso que a pessoa que vai ser salva já não tenha mais forças, porque imagine você tentando salvar e alguém desesperado vai tentar lhe afogar, mas quando não tem mais forças, ele vai se entregar nas suas mãos para que você o tire dali. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos, às vezes as provações que Deus coloca em nós é para esgotar as nossas forças, é para que a gente possa dizer: Senhor, eu não vou mais agir como eu quero, com as minhas forças, mas eu vou agir de acordo com o que tu queres, eu quero me entregar ao teu salvamento. As provações, irmãos, às vezes esgotam as nossas forças, para que possamos receber o socorro divino. Entenda bem isso, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui nessa noite, talvez você esteja com as suas forças esgotadas. Sabe para quê? Para que Deus possa pular no seu lago e possa te salvar, porque você ainda tem muitas forças, porque você está tentando fazer as coisas conforme você quer. Jonas, irmãos, vai para o fundo do ventre do peixe, para que ele entenda que é Deus quem salva, para que ele entenda que ele precisa chegar aos limites da sua força, para que ele receba a graça do Senhor. Deus, ele vê a nossa aflição e aguarda o momento oportuno para nos socorrer. Ele muitas vezes nos coloca no ventre de um grande peixe, nas tribulações, para esgotar as nossas forças e assim nos fazer enxergar o seu favor. E quando nós então percebemos a nossa fraqueza, e é aí que Deus diz: agora você está pronto para receber o meu poder. Quando Paulo estava aflito com o espinho na carne, lembra o que ele disse? Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Porque na minha fraqueza, Deus revela o seu poder. Na minha fraqueza, Deus pula no lago para me salvar. Irmãos, Deus está à disposição de todo aquele que não tem mais força. Está à sua disposição, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, Ele está à sua disposição, você que está fraco, que já não tem condições de tentar salvar-se, que percebeu que não vai conseguir de forma alguma. Deus está à sua disposição. Clame a Ele, ore a Ele, rogue a Ele. Mas onde é que Deus está, irmãos, nas tribulações dos seus servos? Onde é que Deus está? Em terceiro lugar, Deus está com o poder para livrar da morte a alma que está sendo provada. Deus está com o poder, todo o poder está nele, o poder da nossa salvação, o poder que nos livra da morte. Deus é o nosso socorro quando o sentimento de morte invade
o coração. Os dias que nós temos vivido são dias difíceis, irmãos, e muita gente tem sido tomada pelo sentimento de morte. Pensar na morte como uma saída, como uma solução para a sua vida, diante da dor, do desespero, da falta de sentido. Então, alguns ouvem o sussurrado do diabo que diz: tira a sua vida, né? Não continue mais. Se você não consegue vencer isso que você está enfrentando, então tire a sua vida, porque seus problemas vão acabar. O diabo é sempre egoísta e nos conduz sempre no caminho egoísta, dizendo para mim e para você que assim a gente vai resolver os nossos problemas. E nós nos esquecemos de que outros ficarão e terão um outro problema depois que partimos por conta de um suicídio ou quando tiramos a nossa vida. Meus irmãos, Deus é o nosso socorro quando o sentimento de morte invade o nosso coração. Jonas foi tomado por esse sentimento, por um sentimento desesperador de alguém que não tem mais o que fazer, que a sua vida agora chegou ao fim. Ele só via águas e, como diz aqui, algas, que se enrolavam então pela cabeça dele. Eu imagino todas as vezes que aquele grande peixe comia alguma coisa, aquelas algas chegavam até Jonas e Jonas só sentia isso. Irmãos, no versículo 5 diz assim: as águas me cercaram até a alma. Observe aí, até a alma. O que é que ele está dizendo aqui? Desespero. Eu não vejo solução, a minha alma está afogada, Senhor. Não é só o meu corpo, é a minha alma também, é o meu coração que está desesperado. E ele continua dizendo: o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Sua situação era uma situação aparentemente irremediável, porque quem é que tiraria Jonas do fundo do ventre daquele peixe? Era uma situação que qualquer um diria: daí para frente não tem solução, é morte, é morte. Meus queridos irmãos, a situação era aparentemente irremediável, a ponto dele acreditar que os ferrolhos das portas para a terra se haviam fechado para ele. Então ele diz no versículo 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. O que é que Jonas está dizendo aqui? Jonas está dizendo: eu perdi toda a esperança de um dia pisar em terra. Eu perdi a esperança de um dia poder voltar a estar na terra. Por quê? Porque ele havia sido invadido pelo sentimento de morte, de desespero. Irmãos, observe o grau da provação de Jonas. Era algo difícil, algo terrível que Jonas estava passando. Deus, irmãos, o Deus que é capaz de livrar da morte, então ouve a oração do aflito. Jonas testemunhou que Deus é capaz de livrar a alma da morte. Então, na continuação do versículo 6, ele diz: tu, porém, Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então Jonas agora diz: Senhor, eu estava lá no fundo no ventre do peixe, para mim tudo era o fim, só via água de todos os lados, minha alma estava aflita, eu já não tinha mais esperança de voltar a pisar em terra, mas o Senhor me tirou da sepultura, me tirou do Seol, me deu agora condições de estar em terra firme. Meus irmãos, Jonas testemunhou que Deus é capaz de livrar a alma da morte. Aquele que pensa que em sua provação a morte é a solução, Deus é aquele que nos socorre quando os sentimentos de morte invadem o coração. E nós precisamos lembrar isso, para que o inimigo não fique sussurrando na provação de que agora é o fim, é tudo desespero e vai tudo se acabar. Nós temos o Deus que tem o poder de nos livrar da morte. Foi assim com Lázaro, lembra lá de Lázaro? Foi assim com Jesus. Irmãos, a palavra está repleta de testemunhos do livramento que Deus dá diante da morte. Meus queridos irmãos, Deus, Ele ouviu a oração do coração, a oração de Jonas, a oração aflita do profeta, e diz o texto sagrado que Ele salvou então o profeta. No versículo 7, observe: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que é que Jonas está dizendo aqui? Jonas está dizendo: eu estava lá no ventre do peixe, naquela escuridão, já desconfiando da vida, não tinha mais chance,
Mas quando eu abri os meus lábios e clamei a Ti, o Senhor, o santo templo, a presença do Senhor, o lugar onde Deus está, as minhas palavras chegaram ao lugar onde Deus está, e Deus então se inclinou em minha direção e me salvou. Interessante. Meus irmãos, no ventre do peixe, no meio daquela aflição, Jonas então tem a sua oração respondida e Deus salva a vida do profeta. O sentimento de morte, irmãos, pode nos colocar num beco sem saída, né? Não é isso que às vezes a gente acha. Agora não tem mais saída. Aqui em João Pessoa tem uns lugares que tem uns becos sem saída, né? Você vai lá, entra e não há outra solução. Você diz, daqui para frente não tem como passar. O sentimento de dali para frente não ter como mais como continuar, às vezes invade o coração. E a gente fica naquela situação, se daqui não tem como mais continuar, qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? O sentimento de morte muitas vezes vem quando estamos numa situação assim, de não vermos mais saída. Mas lembre-se que Deus tem poder para nos livrar do sentimento de morte. Meus irmãos, acreditamos nessas situações que não há para onde correr. O fim parece um só, contudo quem clama ao Senhor pode encontrar uma saída. Quem clama ao Senhor não está desesperado, porque Deus tem sempre uma solução. Mesmo que estejamos nas profundezas dos mares, mesmo que estejamos distante dos olhos dos homens, de todos aqui dessa terra, Deus está nos vendo e Deus tem uma saída. Meus irmãos, as possibilidades são muitas quando nos colocamos sob a vontade de Deus. O profeta tinha um plano que Deus havia decretado que iria cumprir, mas ia cumprir com a vida do profeta. E Jonas, então, iria voltar e iria dar continuidade ao que Deus havia estabelecido para a vida dele. Na tribulação que temos enfrentado, devemos orar a Deus e confiar na solução que Ele tem para as nossas vidas. Devemos confiar de que se tem alguém que pode nos tirar desse lugar onde estamos hoje, é o nosso Deus. E nós precisamos exercitar a nossa confiança nele. Porque Deus não nos abandona na provação. Porque Deus é soberano sobre a provação. Porque Ele é aquele que nos coloca lá no ventre do peixe e está lá junto conosco. Porque Ele é aquele, irmãos, que escuta o clamor do aflito e do desesperado e atende ao clamor do aflito e desesperado. Às vezes, deixa eu fazer aqui uma digressão nessa parte. Às vezes, Deus não responde às nossas orações, sabe por quê? Porque a gente insiste em orar pedindo aquilo que queremos e não o que Deus quer. A tribulação vem, a aflição chega, e nós, ao invés de nos colocarmos nas mãos do Senhor, dizemos, Senhor, eu quero que seja assim. Tem que ser como eu quero. Eu tenho que ir para Jope e depois ir para Tarsis, Senhor. Mas Deus, na provação, nos quebra, nos soqueia, para que nós sejamos moldados na sua vontade, e aí então possamos dizer, Senhor, eu não tenho mais para onde ir. Então, Senhor, usa-me. Faz em mim a tua vontade. Não faz em mim a minha vontade, mas a tua vontade. Debaixo da vontade de Deus, irmãos, há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Uma saída até mesmo para a morte. Você que está nos ouvindo, que tem ouvido aquele sussurrar da morte como uma saída, clame ao Senhor, se volte para Deus, ouça a Deus, busque a Ele, porque Deus tem saída até para a morte. Mas onde Deus está em nossas provações? Onde é que Deus está? Em quarto e último lugar, Deus está acima dos falsos deuses, e se revela assim a alma que está sendo por Ele provada. Deus está acima dos deuses que os homens criaram e que nós muitas vezes criamos para tentar nos ajudar, para tentar nos socorrer. Deus está acima deles, Deus é Deus. Depois das provações, Deus sempre se revela aos seus servos. Depois que enfrentamos a luta, o aperto vem, Ele nos livra, então Deus se dá a conhecer a nós. Deus revela um pouco mais de quem Ele é às nossas vidas. Quem é provado por Deus conhece um pouco mais do Senhor depois da prova. Jonas pôde conhecer um pouco mais da misericórdia de Deus, a misericórdia que Deus queria que ele ensinasse aos ninivitas. Jonas aprende um pouco mais lá no ventre do peixe. Veja o que diz o versículo 8. Os que adoram ídolos vãos
abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que é que Jonas está dizendo aqui? Depois de toda aquela provação, Jonas diz o seguinte: não há outro Deus. O único Deus capaz de socorrer o rebelde, pecador, aquele transgressor, que quer andar num caminho distante de Deus, esse que é misericordioso, é o nosso Deus. Os outros deuses construídos de pau e pedra e gesso, os deuses que o homem cria no seu próprio coração, eles não são deuses verdadeiros, eles não são deuses misericordiosos, como misericordioso é o nosso Deus. E Jonas então conclui dizendo: quem segue os falsos deuses, abandona a misericórdia do Senhor. O que é que Jonas está entendendo aqui, irmãos? Aquela provação estava ensinando a Jonas, estava dando a Jonas uma lição. Porque quando Deus, Ele nos prova, quando Deus nos coloca lá no momento de aflição e de angústia, no final, depois que a prova passa, nós temos sempre algo a aprender da parte do nosso Senhor. E Deus estava fazendo isso com Jonas. Quem conhece a misericórdia de Deus, reconhece a grandeza do seu Senhor e tem um coração cheio de gratidão. Jonas então agradeceu a Deus e se comprometeu a cumprir os seus votos. Versículo 9. Diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Observe agora: o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. É interessante, irmãos, que aqui no voto que Jonas faz agora diante de Deus, depois de ter passado por aquela aflição, ele diz o quê? Senhor, o que eu te prometi eu cumprirei. Observe como o coração do profeta está sendo mudado. Um coração rebelde agora se transforma num coração obediente que diz: Senhor, eu cumprirei o que eu prometi. E possivelmente Jonas tivesse dito ao Senhor: Senhor, se tu queres que eu vá a Nínive, então eu irei conforme o que tu queres, conforme a tua vontade. Meus irmãos, Deus salvou da morte Jonas e abriu. E Jonas então atribuiu ao Senhor o livramento que ele experimentou, dizendo na parte B do versículo: ao Senhor pertence a salvação. Jonas está dizendo em outras palavras: se a minha alma se desesperou no ventre do peixe, eu experimentei a mão poderosa de Deus me tirando de lá. Eu experimentei o livramento de Deus, com a sua mão de misericórdia, me arrancando do ventre daquele peixe. Então ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Não pertence aos falsos ídolos, não pertence à força do meu braço, mas pertence ao Senhor. Então, Deus falou novamente ao peixe, um peixe obediente, um peixe que escuta o que Deus fala e diz: Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade em mim. Olha o contraste de Jonas com esse peixe. Meus irmãos, Deus dá a ordem ao peixe, e aí diz o versículo de número 10: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Daqui para frente agora nós iremos ver um outro Jonas. Por quê? Porque a aprovação que Jonas passou era Deus trabalhando no coração dele. O profeta então vomita Jonas na terra. Jonas volta à terra para cumprir a vontade do Senhor. Meus irmãos, Deus muitas vezes espera a situação chegar ao impossível para agir. Parecia impossível o coração de Jonas ser mudado, né? Mas Deus disse: agora vai dar uma viajada até o fundo dos mares. E então Deus começa a trabalhar. Essa é uma maneira típica do nosso Deus. Se você lembrar, quando Deus promete um filho a Abraão e Sara, quando é que Deus vai dar? Na velhice. Impossível que uma mulher viesse gerar um filho na velhice. Deus tira o povo da terra prometida e leva para Canaã. No meio do caminho, o que é que tem? Um mar. Como é que o povo vai passar? Vocês estão percebendo como é o agir de Deus? Deus, Ele nos coloca diante do impossível.
E quando Ele nos coloca diante do impossível, é para que nós possamos perceber a glória dEle, o poder dEle, o cuidado dEle, o livramento dEle, e o seu nome seja glorificado. Se a sua provação, meu irmão, tem feito você ver o impossível, se o que você tem contemplado no seu corpo, na sua família, no seu trabalho, lhe é impossível, saiba de uma coisa, que o impossível revela a grandeza do nosso Deus, do Deus que fala com o peixe, vomite, e o peixe vomita. Do Deus que sustenta até o homem no ventre de um peixe. Deus se faz conhecido a nós através das provações que passamos. É por meio delas que Ele amolece o coração duro. Ele está amolecendo seu coração, minha irmã. Ele está quebrando seu coração. Está moldando o seu coração, meu irmão. Para que você entenda que Deus é Deus, e que ouvir a vontade dEle requer de nós obediência, e dizer, Senhor, é a tua vontade, eu vou fazer, é o que tu queres, eu vou fazer. Meus irmãos, quem conhece a Deus e a sua misericórdia não reluta mais em estar onde sempre deveria estar, no centro da vontade de Deus. Pastor, e por que tem muita gente rebelde, muito Jonas no meio da igreja? Por que tem muita gente que escuta e sabe até o que Deus quer, mas continua com o coração endurecido, porque nunca nasceu de novo, porque não é filho de Deus? Eu lembro de um caso de uma pessoa uma vez, que cometeu um pecado terrível, abandonou sua família, foi morar com outra pessoa, e eu conversava então com essa pessoa e dizia, olha, fulana, a situação é essa, é o que Deus não aceita o que você está fazendo, você está cometendo adultério, você não está sendo fiel ao voto que você fez ao Senhor, no dia que você casou com Ele. E a pessoa, não, mas não é o que eu quero, o meu coração não ama mais Ele. E como a gente se ilude, irmãos, que confundir amor com paixão, né? A gente acha que amor é um sentimento da hoje, amanhã passa, amor permanece, irmãos. O amor, a paixão, o sentimento só é o pontapé inicial do amor. Chegará o momento que o sentimento vai arrefecer, porque é natural que ele arrefeça. E o que permanecer dali para frente é o amor. E o amor é justo. O amor nos faz cumprir os votos. O amor nos faz olhar para o outro e dizer, olha, eu vou permanecer com você, sabendo os seus defeitos, sabendo como você é, porque eu decidi lhe amar. Porque eu fiz um voto diante do Senhor, porque eu vou cumprir o voto como expressão do amor. Aquela mulher olhou para mim e disse assim, não volto mais. Eu disse, minha irmã, mas é o que Deus na sua palavra nos orienta, você não pode continuar, se arrependa. Ela disse, pastor, eu vou orar. Eu disse, pois ore, vamos orar, e passar uma semana depois eu voltei, fui conversar com ela, e aí minha irmã, qual é a sua resposta? Pastor, eu já estou numa igreja, já estou bem, sou até líder lá do grupo de coreografia, então eu não vou voltar para ele. A gente voltou com o coração triste, mas naquele momento, o que é que estava sendo manifestado, irmãos? Um coração duro, que não conhecia a Deus, um coração que mesmo sabendo o que Deus queria, decidiu seguir o curso do seu próprio coração. E quando nós estamos nesse curso, aí Deus nos quebra, Deus nos dá a prova, Deus nos coloca em situações para mudar o nosso coração, como fez com Jonas. E se você acha que Deus não é justo em fazer isso, eu quero lhe lembrar que Ele diz que Ele corrige o filho a quem ama. Jonas poderia ser considerado um incrédulo, mas era um filho, porque estava sendo disciplinado pelo Senhor. Então, onde é que Deus está em nossas provações? Deixa eu lembrar para você, Deus está conosco, Deus estará ao nosso lado, a ouvir o nosso clamor, a ouvir a nossa angústia, a acolher cada uma das orações que nós temos feito. Ele está pronto, irmãos, está do nosso lado. Ele não está com os ouvidos tampados. Ele está pronto para cumprir a vontade dele na nossa vida. Ele nunca abandonou o seu lugar. Portanto, oremos ao nosso Deus e peçamos, meus irmãos, a Deus, a Ele, que nos coloque de volta no centro de sua vontade. Porque o que Deus queria com Jonas é o que Deus quer com você. Que você volte para a vontade dele. Que você não esteja na sua vontade, mas na vontade do Pai. Que Deus nos ajude, que Deus
tenha misericórdia de nós todos os dias. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando e também orando pela nossa vida. Meu Senhor, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva. Porque aquilo que o Senhor fez com o profeta Jonas é o que o Senhor faz conosco, Senhor. Todas as vezes que achamos que os nossos caminhos são melhores do que os teus caminhos. Eu quero te apresentar nesse instante a vida dos nossos irmãos que aqui estão nessa noite. Oh, meu Pai, tu conheces cada coração. Tu sabes, Senhor, daqueles que sabem o que tem que fazer, mas estão em outra direção. Meu Deus, que dentro desse peixe que eles estão, desse grande peixe que eles estão, que é a provação, as lutas que eles têm enfrentado, que o Senhor lhes dê a graça, que o Senhor mostre, Deus, o teu lugar ali, Deus, em meio àquela situação, e que eles possam, Deus, entender o que o Senhor está fazendo e seguir no curso que o Senhor assim destinou para a vida deles. Meu Pai, eu te peço, seja com essa minha irmã, seja com esse meu irmão que tem se sentido fraco, que tem, Deus, tido a vontade de desistir, de parar na caminhada. Meu Deus, revigora, fortalece, faz, Senhor, aquilo que homem nenhum pode fazer. Meu Pai, eu te peço assim, porque Tu és o Deus que nos escuta, Tu és o Deus que está inclinado às orações do Teu povo, Tu és o Deus, Senhor, que quando oramos de acordo com a Tua vontade, nós temos plena certeza de que o Senhor irá fazer grandes coisas. E a Ti nós pedimos nessa noite, age nos corações, nos faz, Senhor, estar no centro da Tua vontade, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós conheçamos mais de Ti. Eu te peço assim, nos dá entendimento no decorrer dessa semana, para que possamos ser fiéis a Ti em tudo o que temos para fazer. Eu te oro assim, eu te peço, certo de que o Senhor irá nos abençoar e fazer bem mais do que o que nós estamos aqui pedindo. Assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.